Olá, vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo do livro de Nikolai Bukharin, A Economia Mundial e o Imperialismo. Entramos hoje no capítulo 13, que tem por título geral A Guerra e a Evolução Econômica. Neste capítulo, Bukharin trabalha com duas ideias-força. A primeira delas é de que a guerra beneficia fundamentalmente os monopólios, em detrimento dos pequenos e médios empreendedores, dos pequenos e médios capitalistas. O segundo aspecto que ele procura salientar neste capítulo é de que o Estado passa a ter uma participação cada vez mais efetiva para a manutenção do poder dos monopólios, seja garantindo tarifas alfandegárias, seja, inclusive, sendo proprietário de empresas fundamentais para o desenvolvimento do próprio monopólio. Portanto, há uma certa estatização da economia. Isto não permitirá, no entanto, observará Bukharin, que se fale de um socialismo de Estado, e sim de um capitalismo de Estado. Estes elementos gerais atravessam este capítulo que expomos a partir de agora. Bukharin parte, neste capítulo, da seguinte afirmação: a guerra exerce extraordinária influência sobre a vida econômica mundial. A guerra, ela atua dentro de cada país e na correlação de forças entre países, nas economias nacionais como na economia mundial. A guerra traz a dilapidação das forças produtivas, a destruição dos meios materiais de produção e de mão de obra, leia-se força de trabalho, esgotando os recursos econômicos por meio de despesas fenomenais, funestas sob o aspecto social. A guerra agrava as tendências fundamentais do desenvolvimento capitalista, acelera o desenvolvimento dos componentes financeiros capitalistas e a centralização do capital em escala mundial. Com isto, Bukharin procura acentuar que a guerra não é apenas um conflito armado, e sim um conflito armado que, ao ser travada no plano mundial, traz implicações para as várias esferas da vida social. Observa ainda que a tendência geral é da guerra agravar o desenvolvimento da centralização. Apesar de entrarem em cena certos trustes nacionais, o que se observa é a concentração cada vez maior destes trustes, de tal maneira que uns passam a ser mais fortes do que os outros. A guerra provocou também, no caso ali ele está analisando a Primeira Guerra Mundial, a guerra provocou também uma mudança geopolítica. Os Estados Unidos, que antes estavam na dependência da economia europeia, com a guerra passaram a ser a economia dominante no plano mundial. Ou, como diz Bukharin, a guerra colocou os Estados Unidos em condições excepcionais. A suspensão das exportações do trigo russo determinou um aumento da demanda de produtos da agricultura americana. Por outro lado, a prodigiosa procura de produtos da indústria bélica por parte dos países beligerantes voltou-se igualmente para a América. Ou seja, a grande beneficiada da Primeira Guerra Mundial foi a economia
norte-americana, que passou a ter um domínio na economia mundial, uma vez que as potências beligerantes estavam desgastando as suas potencialidades. Neste sentido, formou-se nos Estados Unidos um vasto trust capitalista nacional, capaz de assimilar países e regiões que anteriormente eram dependentes da Europa. Portanto, os Estados Unidos passam a ter, vamos dizer assim, uma hegemonia em determinados territórios que antes eram dominados pela economia europeia. Observa-se, nesse sentido, que a guerra provocou também uma reconfiguração geopolítica, de tal modo que os Estados Unidos emergiram como grande potência econômica, beneficiado exatamente pela necessidade das exportações ou pela demanda dos seus produtos agrícolas, mas também de outros setores que Bukharin vai alinhavando aqui e que não iremos pormenorizar nesta exposição. Prossegue Bukharin, observando que a política do imperialismo revela-se contraditória. De um lado, a burguesia imperialista deve impulsionar ao máximo o desenvolvimento de suas relações econômicas mundiais, através do dumping dos cartéis. Lembrando que o dumping é aquele potencial que se abre para as economias monopolizadas, para os trusts e para os cartéis, de venderem os seus produtos a um valor mais baixo no mercado mundial, eliminando assim a concorrência daqueles países que ainda não atingiram o mesmo patamar de desenvolvimento à luz das forças produtivas que dispunham. A política do imperialismo revela-se contraditória. De um lado, a burguesia imperialista deve impulsionar ao máximo o desenvolvimento das relações econômicas mundiais, que é o dumping dos cartéis. De outro, ela se entrincheira por trás de uma muralha alfandegária. Lembremos a atenção que Bukharin fornece nos outros capítulos à questão da guerra alfandegária que os países imperialistas travam entre si, na medida em que eles querem exportar tudo, mas criar barreiras para as importações. Aquilo que Bukharin vai chamar em capítulos anteriores de um mercantilismo de faceta nova. De um lado, exporta capital. De outro, grita contra a violência estrangeira. Em síntese, internacionaliza a vida econômica e, ao mesmo tempo, procura, com todas as suas forças, enclausurá-la dentro dos marcos nacionais. Ora, prossegue Bukharin, não obstante todos os obstáculos, os laços internacionais desenvolvem-se incessantemente. Ou seja, mesmo estas disputas entre os capitais não impede o movimento de expansão monopolizador do capital. Bukharin retorna aqui a uma questão fundamental do desenvolvimento capitalista. O fator regulador da atividade capitalista é a obtenção do lucro, o que o capital só pode obter através da extração da mais-valia, fundamentalmente. A guerra é um dos negócios do burguês moderno. Finda a guerra, ele recomeçará a restabelecer as antigas relações. E isto é imposto pelo próprio interesse capitalista. Por outras palavras, a burguesia internacional se beneficia de uma dupla maneira da guerra. Primeiro, porque vende armas. Segundo, porque, ao destruir, ela cria novos campos de ação para suas próprias economias. Segundo, porque haverá de ter o esforço de reconstrução. E esse esforço de reconstrução das nações passa diretamente pelo capital. Neste sentido, a evolução ulterior, a evolução posterior
a guerra resultará no desenvolvimento de relações internacionais. E aqui Bukharin ele está antecipando qual seria a tendência básica da economia mundial pós-término da Primeira Guerra. A evolução posterior resultará no desenvolvimento das relações internacionais e, ao mesmo tempo, numa coesão nacional maior, assim como no surgimento de novos conflitos no domínio da concorrência mundial. A guerra, nesse sentido, não pode deter o curso geral do desenvolvimento do capital mundial e do processo de centralização. Ao mesmo tempo, ela influi também sobre a estrutura das economias nacionais isoladas, com o objetivo de aumentar a centralização nos limites de cada corpo nacional e organizar paralelamente a um gasto considerável de forças produtivas a economia nacional, colocando-a sempre mais sob o poder conjugado do capital financeiro e do Estado. Portanto, a guerra não deixa de ser benéfica para o capital. Se, em determinado momento, se o capital, dentro do conflito, ele se vê limitado em muitos aspectos, após ou com o término do conflito, o capital terá daquela tragédia, obterá daquela tragédia que ele mesmo produziu, vantagens para expandir o próprio capital. Nesse sentido, a guerra, no plano econômico, ela é extremamente vantajosa para o capital. No entanto, nem todos se beneficiam da guerra, uma vez que ela elimina inicialmente aqueles que não têm muito potencial em termos de capital. Portanto, pequenos e médios empresários, pequenos e médios capitalistas, são os primeiros afetados pela guerra. Enquanto estes sucumbem, os grandes capitalistas resistem e até mesmo incorporam estes pequenos e médios, caso seja do seu interesse. Nesse sentido, observa Bukharin, no plano econômico, a guerra atinge, antes de tudo, as camadas médias da burguesia, que se deixam vencer muito mais depressa, como acontece nos períodos de crises industriais. Se nas crises industriais os pequenos são os que naufragam primeiro, com a guerra, os pequenos e médios também são aqueles que naufragam primeiro. Quando desaparecem mercados, perecem ramos inteiros da produção, desfazem-se laços até então sólidos, todo o sistema de crédito é tumultuado, etc. As camadas médias da burguesia são as mais atingidas e as que, em primeiro lugar, se veem arrastadas à falência. A grande indústria carteirizada, ao contrário, sente-se livre de qualquer situação difícil. Portanto, a guerra ela acaba beneficiando ao grande capital e não ao pequeno capital. De tal modo que, com a guerra, a grande burguesia defende e fortalece as suas posições, o que é inegável também no pós-guerra, em razão de imensas demandas de capital que ocorrerão e que favorecerão o desenvolvimento dos grandes bancos e, em consequência, a concentração e a centralização aceleradas do capital. E isto é óbvio. Se a guerra destrói materialmente os territórios, terminada a guerra, é necessário reconstruir as economias. E isto vai implicar que as várias economias tenham necessidade de ou realizar empréstimos às nações que sofreram menos, ou então, internamente, a realizar a reconstrução daquilo que foi destruído. E neste processo, quem se beneficia é ou o capitalista interno a uma determinada nação, ou o capital, ou o conjunto do capital
externo a estas nações. De uma maneira ou de outra, o capital ganha. Bucari observa, por exemplo, no caso ali, que era o início do século XX, a necessidade que se colocará com o término da guerra de restauração das estradas de ferro, das fábricas e usinas, das máquinas, do material rolante destruído ou usado e a própria reparação e desenvolvimento do aparato militar, uma vez que se você explode uma bomba, você tem a necessidade de fabricar uma outra bomba. Se você ocupa, gasta ou elimina todo o seu arsenal, isso significa que será necessário recompor este arsenal para continuar fazendo, seja a defesa das fronteiras, ou seja, para apresentar-se com um potencial bélico, a fim de favorecer aos capitais nacionais na sua sanha de conquistar mercados externos. Desse modo, tudo isso fará crescer, em ampla medida, observa Bucari, a procura de capital e reforçará a posição dos consórcios bancários. Paralelamente ao fortalecimento dos grupos capitalistas financeiros, é importante assinalar também que o Estado passa a cumprir cada vez mais novas funções, novos encargos, destinadas novas tarefas por parte do capital. Daí que Bucari assinala o papel da intervenção do Estado na vida econômica. Isto não quer dizer que o Estado vai se tornar socialista, apenas que o Estado reconfigurará o seu rol de ações no interior da vida social. Bucari fala mesmo que a guerra faz brotar certo número de monopólios de Estado. O que ele está chamando de monopólios de Estado aqui? São as empresas estatais, aqueles setores que são extremamente dispendiosos para o capital, são assumidos pelo Estado. O Estado realiza despesas diretas, seja no financiamento da guerra, na medida em que basicamente a indústria armamentista é de posse do Estado, seja posteriormente à guerra, através das empresas que são do interesse do desenvolvimento capitalista. Bucari observa também que o Estado ele vai contrair, dentro deste período, a fim de financiar, inclusive, o esforço bélico, vai contrair vários empréstimos. E, mesmo pós-guerra, esses empréstimos continuarão a ser feitos, uma vez que o Estado precisará cuidar das famílias daqueles que morreram na guerra, ou então daqueles que retornam inválidos da guerra, entre tantas outras circunstâncias. Neste sentido, o Estado estabelecerá, seja durante a guerra, seja no período posterior à guerra, relações sempre mais estreitas com os meios dirigentes do capital e, em particular, do capital financeiro. De tal modo que, cada vez mais, é evidente como coincidem os interesses do Estado e do capital financeiro. Por outro lado, observa Bucari, a enorme tensão da concorrência no mercado mundial passa a exigir do Estado um nível máximo de centralização e de poder. Em resumo, a burguesia nada perde fazendo passar a produção de certas mãos para outras, pois o Estado moderno é apenas uma união patronal, tendo em seu leme os mesmos homens que se acham na direção das filiais de sindicatos de bancos. Ele se limita a receber seus dividendos não da caixa do sindicato de bancos, mas da caixa dos bancos do Estado. Uma vez que também este setor passa a ser
em parte, estatizado. Prossegue Bukharin observando, é que a guerra moderna não exige apenas uma base financeira. Para ser conduzida até a vitória, é necessário que as fábricas e as usinas, as minas e a agricultura, os bancos e as bolsas trabalhem para ela. E, neste sentido, vai ser fundamental que o Estado participe da perspectiva do capital em todos estes setores para garantir a melhor estrutura de desenvolvimento ao próprio capital. Para Bukharin, o que se verifica é uma tendência do Estado, ou o que se verificava era uma tendência do Estado de apoderar-se da produção. Portanto, a constituição de complexos industriais, por exemplo, sob o controle do Estado, uma certa estatização de certos setores da economia. E isto, observa Bukharin, tendia a se desenvolver cada vez mais, de tal modo que era provável ou estava em vias de se constituir, em muitos ramos industriais, uma cooperação direta entre o Estado e os monopólios privados capitalistas, segundo o modelo de empresas mistas. Sobretudo naqueles ramos da indústria da guerra, que era um setor extremamente lucrativo para o capital. De qualquer modo, neste processo, o que mais uma vez emerge é o domínio cada vez maior dos financistas, é o desenvolvimento de uma concentração industrial cada vez maior por parte do capital e o crescimento do controle de empresas por parte do Estado. Portanto, um certo movimento de estatização. Para Bukharin, esta maior participação do Estado como proprietário de empresas gerou a falsa leitura de que estaria ocorrendo um socialismo de Estado. Coloca ele, que representa, então, o quadro modificado, em princípio, do moderno socialismo de Estado, como pretendem alguns. Depois do que foi exposto, observa Bukharin, a resposta é básica. Estamos diante de um processo de centralização acelerado nos quadros do trust capitalista nacional, que se desenvolve em sua mais alta forma que não é o socialismo de Estado, mas sim o capitalismo de Estado. Não se trata, em princípio, e de forma alguma, de uma nova estrutura de produção, isto é, de uma modificação das relações de classe, que tem a seu dispor meios de produção de uma amplitude sem precedentes. Assim sendo, é absurdo aplicar-se ao presente estado de coisas uma terminologia que vai além das relações capitalistas. Mesmo é um absurdo se falar em socialismo de guerra ou socialismo de Estado. São termos utilizados com o evidente objetivo de induzir a erro e de simular, sob uma palavra bonita, o verdadeiro fundamento das coisas. Ou seja, estas economias continuavam capitalistas, de modo nenhum elas estavam apresentando tinturas de socialismo. E prossegue Bukharin, dentro desta linha de raciocínio, observando que o modo de produção capitalista baseia-se no fato de que os meios de produção se acham monopolizados pela classe capitalista sobre as bases da economia mercantil. A este respeito, pouco importa, em princípio, que o Estado seja a expressão direta dessa monopolização, ou que esta decorra da iniciativa privada. O que conta é o fato de que tanto a ação do Estado quanto a ação da economia privada estão voltadas para o desenvolvimento do capital.
Num e no outro caso, conserva-se a economia mercantil, em primeiro plano, no mercado mundial. E, o que é ainda mais importante, as relações de classe entre o proletariado e a burguesia. Portanto, as relações de exploração, as relações capital e trabalho, não desaparecem porque o Estado passou a ser proprietário de empresas. O futuro pertence, assim, prossegue Bukharin, na medida em que o capitalismo consiga manter-se, é lógico, a formas econômicas vizinhas do capitalismo de Estado. Essa ulterior, portanto, posterior evolução dos trustes capitalistas nacionais, que a guerra acelera, repercutirá, por sua vez, sobre a luta mundial que elas travam entre si. Desse modo, as tendências monopolistas no interior de cada corpo nacional provocaram tendências monopolistas de conquista no exterior, as quais agravaram singularmente a concorrência e suas formas. A todo este movimento veio acrescentar-se o processo acelerado de estreitamento do campo da atividade capitalista que se mantinha livre. Assim, conclui ele, está fora de dúvida que o futuro próximo será fértil em conflitos violentos, uma vez que a disputa entre os trustes não desaparece, só que no pós-guerra, esta disputa se efetuaria entre trustes cada vez mais poderosos e entre economias cartelizadas cada vez mais definidas. Desse modo, está fora de dúvida que o futuro próximo será fértil em conflitos violentos. E a atmosfera social continuará saturada de uma permanente ameaça de guerra. Uma de suas expressões exteriores é o extraordinário desenvolvimento do militarismo e das ideias imperialistas, ou seja, o término da guerra não reduz o potencial da militarização das economias. Pelo contrário, as economias se militarizam ainda mais, argumentando que isto é necessário para proteger as fronteiras contra possíveis revanchismos ou invasões inimigas. Deste modo, findaram-se irreversivelmente os tempos supostamente idílicos de uma existência supostamente pacífica no âmbito do capital. E a sociedade capitalista rola, desse modo, num turbilhão de guerras mundiais ou de tendências para guerras cada vez mais violentas. Observa ainda Bukharin que a estrutura da economia, a estrutura capitalista do Estado, na medida em que o Estado começa a ser proprietário de empresas, a estrutura capitalista do Estado acarreta, além do agravamento da situação econômica do proletariado, a infalível dependência deste último do Estado capitalista, do Estado imperialista. Já antes da guerra, os empregados e operários das empresas estatais viam-se privados de certo número de direitos elementares, ou seja, para fazer a guerra era necessária uma certa unidade nacional. Neste sentido, se proibiu o direito de coalizão, portanto, de constituição de organizações de trabalhadores fortes, o direito de coalizão, se proibiu o direito de greve, entre vários outros direitos que poderiam ser tidos por parte da classe trabalhadora. Era proibido também a realização de greves, uma vez que estas eram consideradas um atentado à segurança do Estado. Neste sentido, a guerra agravou a sujeição dessas camadas do proletariado aos donos do capital, uma vez que todas as possibilidades de protestarem eram cerceadas. Na medida em que o capitalismo de Estado confere uma importância oficial à quase totalidade dos ramos da produção, colocados a serviço da guerra,
o Código Penal passou a aplicar-se a todo o processo de produção, impedindo, neste sentido, a organização dos trabalhadores. No período do pré-guerra e durante a guerra, os operários foram privados da liberdade de deslocamento, do direito de greve, do direito de filiar-se aos partidos chamados anticonstitucionais, os partidos que eram denominados anticonstitucionais, ou seja, os partidos comunistas. Não tinham nem o direito de escolher os estabelecimentos em que desejavam trabalhar, entre outras circunstâncias. Foram transformados em servos, já não ligados à greba, mas à usina. Neste sentido, os antagonismos de classe continuaram a existir e vão assumindo cada vez mais uma importância, uma dimensão que antes não tinham. As relações entre as classes se encontram naquele momento no qual Bucárin estava realizando seu estudo. As relações entre as classes tornaram-se mais claras, mais nítidas possíveis. E o mito de um Estado acima das classes foi se esvaindo dos espíritos, já que o Estado se transformou diretamente em patrão e em organizador da produção, além de atuar diretamente sobre os trabalhadores, impedindo-os de organizarem-se. Com estes elementos, Bucárin encerra este capítulo de A Economia Mundial e o Imperialismo. Trabalhamos hoje no capítulo 13 do referido livro, capítulo este que tem por título geral A Guerra e a Evolução Econômica. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, assinem nosso canal. Caso gostem, divulguem os nossos vídeos e, de nossa parte, continuaremos aqui resgatando estes textos importantíssimos para compreendermos o mundo contemporâneo. É lógico que muitas situações colocadas aqui por Bucárin são extremamente conjunturais. No entanto, existem outras que transcendem o próprio tempo de Bucárin e que contribuem para que possamos compreender também aquilo que hoje se chama de capitalismo globalizado e dos interesses de classe que circulam no interior deste capitalismo globalizado. É isso por hoje. Continuaremos em uma próxima gravação, caminhando para o encerramento das discussões deste livro de Bucárin. Em breve, nos encontraremos novamente. Até uma próxima.